Então, excelente. Pessoal, para quem está no YouTube vendo a gente, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde. É prazer ter todos vocês aqui. Vamos dar início para a nossa semana do CJ Carreiras, esse evento desenvolvido e promovido aqui pelo CJ, o FMG Consultoria Júnior. E aí, aqui, inicialmente, a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre o que é o CJ, esses pontos mais institucionais, para posteriormente a gente estar iniciando os tópicos que a gente precisa trazer aqui hoje, perfeito? Então, pode passar? Começando então, muito prazer, meu nome é Leandro, atualmente sou diretor de marketing da UCJ, vou estar conduzindo aqui também o evento como um todo. E aí, apresentando inicialmente o que é o CJ. Bom, a UCJ, né, essa sigla significa o FMG Consultoria Júnior, né, ou seja, é uma empresa júnior focada em consultoria em gestão, que é formada pelos estudantes da Faculdade de Ciências Econômicas, a FACE, daqui da UFMG, e nós fomos fundados em agosto de 1992. Passando agora por os tópicos mais institucionais, a nossa missão é de ser uma incubadora de talentos que, através da vivência empresarial e da excelência em consultoria, possa contribuir para a formação de profissionais mais preparados e conscientes do seu papel social. Então, em linhas gerais, eu sempre gosto de dizer que o nosso principal objetivo é o desenvolvimento das pessoas e contribuir com isso. Eu acho que durante essa conversa aqui com a Giovana e durante todos os outros painéis, vocês vão conseguir entender muito isso, esse sentimento que a gente tem na UCJ de conseguir se desenvolver. Sobre a nossa visão, a gente tem esse objetivo de até 2026 a gente ser reconhecido entre as EJs milionárias, fomentando o empreendedorismo por meio da excelência em consultoria. Então, essa seria a nossa visão atual. Os nossos valores, a gente tem ali como valor central, né, o Constrói a Catedral, depois os melhores quando plurais, realmente, que nem a gente vai trazer no próximo tópico, para ser tipo, um ambiente inclusivo, diverso e que seja acolhedor também para todas as pessoas. O foco no cliente relacionado à nossa excelência, a sede por aprendizado, sempre procurando esse desenvolvimento. O Vai Lá e Faz, que está muito linkado também com a obstinação por resultados, que é de ter proatividade para realmente procurar isso e trazer esses pontos de impacto como um todo. E agora falando um pouco sobre as nossas iniciativas, né, realmente ele, sendo um dos nossos valores, os melhores quando plurais, nosso objetivo é, de novo, ser um ambiente diverso, então para isso a gente tem as nossas iniciativas, que são os comitês de diversidade, por assim dizer. Pode passar? E aí a gente tem o CJ Colorida, que é voltado ali para a comunidade LGBTQIA+, para ser realmente esse ambiente acolhedor. O CJ Raízes, voltados para pretos e pardos, o CJ Mulheres, os FUNPIStas para as pessoas de baixa renda. Além disso, o nosso comitê de investimentos, que a gente chama de COI, que é realmente para ter um incentivo ali na área de finanças. Então, o nosso próprio gerente financeiro é quem conduz todo o comitê, desde o início até o final do semestre, promovendo até tipo mesmo visitas em empresas importantes. A gente já chegou tipo a visitar Araújo Fontes, o Banco Inter, então a gente tem tipo uma rede muito interessante e o nosso núcleo social voltado para os projetos pro bono como um todo nesse sentido. Pessoal, feita essa apresentação, a gente agora vou passar a palavra para a Giovana. E, de novo, Giovana, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Fica super à vontade para trazer sua apresentação e tudo, e a gente vai conduzindo essa conversa aqui hoje, tudo bem? Perfeito. Leandro, muito obrigada pelo convite. Antes de passar a apresentação, né, e contar um pouco mais sobre a empresa que eu estou trabalhando hoje, eu queria primeiro falar sobre mim e me apresentar para vocês ficarem conhecendo. Para mim é uma grande honra estar aqui na UCJ, visto que foi a UCJ onde tudo começou ali alguns anos atrás, né? Eu ingressei na UFMG em 2019, ainda no primeiro período, sempre fui uma pessoa ali muito voltada a querer entrar em iniciativa, saber o que estava acontecendo, enfim, não sabia nem o que era consultoria direito, mas vi aí a oportunidade de ingressar na UCJ, fiz o processo, passei, na UCJ eu fui trainee, fui consultora, tive a oportunidade ali, né, de ter os meus primeiros contatos com a área de RH, então virei gerente de RH, virei diretora de RH dentro da UCJ, inclusive fico super feliz com essa apresentação em ver que muitos dos pontos que a gente tinha feito ali no passado, hoje em dia continua, né? Então, para quem não sabe, o CJ Raízes foi um grupo ali formado por mim, na época com outras duas pessoas, também não sei se hoje em dia, né, vocês continuam tendo ou não, mas programa de mentoria, enfim, foi tudo aí, obra minha e de algumas outras pessoas que estavam ali comigo na época.
Vi ali também com relação aos valores da UCJ, então, no passado, estive presente nesse momento de planejamento estratégico em que a gente fez a reformulação dos valores, dos melhores pontos plurais, construir a catedral e afins. Então, a UCJ esteve muito presente dentro da minha trajetória como um todo, e também foi um ponto ali, né, de grande destaque para que eu pudesse crescer na minha carreira. A gente já vai entrar para a parte de soft skills, mas a somatória da minha experiência na UCJ, mais as soft skills fizeram com que eu pudesse ingressar para uma startup, né, uma startup aí voltada para M&A e evaluation. Nessa startup, por conta dos meus aprendizados que eu tive ali dentro da UCJ, eles me proporcionaram a ficar à frente da parte do RH. O RH ali estava sendo construído ainda, então atuei nessa parte de construção, de pensar em indicadores, de pensar em clima, de criar coisa ali do zero, entrando para recrutamento também muito relacionado com as soft skills, como a gente vai aprofundar, e também com a minha experiência, né, mais hands-on. Consegui a chance aí de participar de um processo para uma vaga no exterior, então eu virei uma consultora de recrutamento e seleção de uma empresa de Londres, o nome dela é XML International. Dentro dessa empresa ali, eu tive a chance de participar de processo de recrutamento e seleção a nível global. Então, eu era a pessoa responsável por recrutar pessoas na América Latina como um todo, Argentina, Colômbia, Equador, Nicarágua, Venezuela, enfim, fazia processos para Estados Unidos, para México, para Austrália, para a própria Londres, entre outros países ali europeus também, Irlanda e afins. Fiz processo seletivo pensando no mundo, né, no globo como um todo, e enquanto eu estava ali na XML, para o Brasil, na verdade, foi o país em que eu menos fiz processo, acabei fazendo muito mais processo para esses outros países. E isso também me deu a base para eu ingressar, né, na Stellantis, a Stellantis que eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o que é essa empresa. Eu sei que muitas pessoas conhecem de nome, outras nem tanto, então é legal entender um pouco mais o que é Stellantis, e hoje na Stellantis eu atuo também dentro dessa frente de recrutamento, no time de Talent Acquisition, também muito a nível global, né, apesar de hoje em dia recrutar também bastante aqui para o Brasil, e também atuo junto com a frente de Employer Branding, estando à frente de programa de estágio, estou à frente aí também de outras iniciativas dentro da empresa referente à conexão com as universidades e afins. Me esqueci de falar, mas eu me formei em administração na UFMG, então o CJ foi a base ali para que tudo pudesse acontecer. Além disso, pulei esse ponto, mas também participei do núcleo central como coordenadora de desenvolvimento, eu fui coordenadora de desenvolvimento das EJs como a CPE, participei de algumas outras também, APSE, da PUC, enfim, todas essas da região aqui de BH, e, enfim, um currículo extenso ali em contato com a UCJ, com esse mundo de empresa júnior. Vou compartilhar aqui a tela só para mostrar para vocês um pouco mais sobre o que é a empresa que eu estou hoje, né? Um pouco mais dessas atribuições do dia a dia, antes da gente passar para o tópico em si, que seria da soft skills. Estou abrindo aqui e acredito que deva estar dando para ver. Mas, falando um pouco mais, né? Pular aqui a apresentação. A Stellantis é uma multinacional aqui, é uma das empresas que vai liderar essa parte automotiva. Nós temos valores e um propósito muito claro no que se refere a questões relacionadas à diversidade, à liderança, a transformar a mobilidade aqui a nível mundial. Então, a Stellantis ela é a primeira empresa, né, da América do Sul no setor automotivo, quarta a nível mundial. Ela tem um impacto gigantesco, não somente a nível Brasil, mas a nível mundo. Para quem não conhece as marcas, né, a marca Stellantis, talvez conheça as marcas separadamente. Então, quando a gente pensa em Fiat, Jeep, Maserati, Citroën, Ram, todas essas marcas fazem parte da Stellantis. Então, a Stellantis ela é dona ali de todas elas. Inclusive, né, hoje, mais recente, a gente tem a chegada da Leap Motors também, que é uma chinesa, em que a gente tem uma pegada de mais híbrido, mais elétrico, enfim, tudo compondo esse grande mundo, né, que é Stellantis. Da América do Sul, a gente tem a presença dessas marcas que são muito fortes aqui dentro, e muitas dessas marcas, elas têm a produção aqui em Betim. Então, aqui, quando a gente pensa, né,
nos profissionais aqui de Betim, muitos deles estiveram hands-on atuando na criação desses veículos, que são grandes veículos de destaque. A Stellantis, ela tem, né, um histórico muito grande. Ela surge, né, a partir da fusão de duas grandes empresas do ramo automotivo. Então, o surgimento dela é de 76 e até agora continua ali, né, num impacto muito grande em diferentes frentes, não só aqui em nível Brasil, mas a nível Argentina, crescendo para o Chile, enfim, cada vez mais em crescimento. E Betim, que é o polo, né, da qual eu fico conectada, é esse polo em que é uma das mais antigas frentes, enquanto Stellantis aqui, pensando em todas as unidades, em que a gente também tem vários pontos muito interessantes, como, por exemplo, a gente tem lá o time de design, que é a galera que vai desenhar os veículos, enfim. Então, a gente conta com um time gigantesco. Comentei da galera de design também em Betim, que a gente tem aí a presença de mais de 60 laboratórios. Então, a gente tem o Safety Center, que vão ser testados, né, fazer aquela dinâmica de crash de carro, das batidas de carro. A gente tem o centro de desenvolvimento, a gente tem o centro de realidade virtual, enfim. Todos esses laboratórios ficam aqui bem pertinho da gente, relacionados a Betim. E para aqueles que ingressam com a gente enquanto Stellantis, nós temos aí, né, uma infinidade de oportunidades internas. Então, eu gosto de lembrar e de pensar que a porta de entrada, como estágio, como nível associate, é só o começo, mas a gente conta com várias oportunidades internas para que quem já está na Stellantis cresça ainda mais. Se você se interessou, achou Stellantis uma empresa legal, a gente vai estar na UFMG presencialmente no dia 18 e 19 de setembro, em que a gente vai trazer alguns profissionais da Stellantis para poder ter uma atividade bem hands-on junto com o carro. Eles vão ensinar algumas coisas, né, relacionadas à engenharia, à tecnologia. Então, vai ser uma oportunidade de estar bem próximo desses profissionais. Vamos ter pessoas de Talent Acquisition ali também, explicando um pouco mais sobre esse universo de Stellantis. E também vai ter o certificado de participação, tá? Então, vai ser um momento super, super bacana junto da empresa. Dentro do programa de estágio, quem tiver interesse em saber mais, pode entrar em contato comigo depois, ou então ficar aí atento às nossas redes sociais, como o LinkedIn, que a gente coloca todas as oportunidades ali dentro. É isso, de forma geral, né, explicando um pouco mais sobre esse universo da qual eu trabalho hoje em dia, e estou aqui preparadíssima para responder as dúvidas relacionadas às soft skills. Não, excelente, Giovana. Ou só assim, antes de passar realmente para essa parte das soft skills, eu fiquei muito feliz de saber que o Raiz surgiu assim com você. Eu realmente não sabia, tantas conversas que a gente tem no CD, eu não sabia que tinha sido na sua época, na sua gestão. Eu gostei demais de saber disso. Que legal. Sim. Muito interessante. E aí, para começar, né, depois desse tópico, assim, primeira coisa que eu queria te perguntar era mais assim, como que você começou a sua carreira, né? Então, como que você começou a trilhar todo esse caminho assim, e que você também destacasse quais que eram os seus principais medos e dificuldades na hora que você chegou no mercado, assim. Eu acho que pode ter muitas pessoas que podem se identificar ou estar passando por esses desafios, assim, hoje em dia também. Perfeito. Eu acho que um dos meus maiores medos era o medo principal de não conseguir o emprego. Então, por não ter tido um contato ainda com esse universo de pós-empresa júnior, esse universo pós-universidade, tinha uma tensão muito grande de, e aí, será que eu vou conseguir? Será que não? Eu via muito das pessoas ao meu redor já muito focada em querer consultoria, em querer entrar para alguma coisa específica. Eu via que eu não cabia muito naquele mundo, não era tanto o meu interesse principal ali, né, naquele momento, tanto que eu fui para uma startup antes de ir percorrendo outras empresas. Então, inicialmente, o meu medo era desse de, será que eu vou conseguir um emprego antes de me formar? O que eu preciso fazer para poder conseguir isso? E no final deu tudo certo, né? Eu brinco que a soft skill já me ajudou aí desde esse primeiro momento, porque foi muito com a questão de relação interpessoal, de conexão, de conversa com as pessoas, que quando surgiu essa oportunidade de eu entrar para startup, o meu nome já estava na boca deles antes de eu até saber sobre isso. Então, assim, esse primeiro momento foi de muita ansiedade, de será que a coisa vai dar certo? Será que não vai? E ao longo do processo você vai vendo que não, a coisa vai dando certo sim, e que, claro, né, exige também muita garra de você.
Eu não sei se eu esqueci algum outro ponto que você tinha perguntado relacionado a isso, ou se eu respondi tudo. Não, perfeito. Acho que foi tudo, sim. Acho que até é bem interessante você ter comentado essa parte da soft skills, que, por exemplo, né, a gente sabe, né, que a gente fica muito vidrado nessa questão de currículo, querer trabalhar isso e tudo. Só que a gente também, acho que é importante lembrar que soft skills elas são extremamente necessárias para que a gente consiga essas boas vagas e realmente também criar ali essa questão de networking, né, que é muito importante quando a gente está falando de criar essa carreira. E aí, pensando nisso, eu queria que, assim, agora né, para esse próximo tópico, te perguntar o quanto, assim, que você acha que as soft skills foram importantes para você durante todo esse crescimento, o quanto que elas são importantes hoje. E, assim, se você pudesse também dividir uma história real, onde você viu que uma soft skill fez essa diferença, para a gente poder ter esse conhecimento prático. Perfeito, perfeito. A soft skill, e aqui também, né, não só pegando como uma pessoa que passou pela empresa, enfim, mas também como uma pessoa que hoje em dia está aí analisando outras pessoas, analisando currículos e vendo o progresso das pessoas dentro da empresa, a soft skills ela exerce um papel fundamental desde o primeiro momento, desde antes de você entrar numa empresa, desde o momento que você vai criar o seu currículo, que muita gente acha que não, mas a soft skill ela tem impacto no currículo e a gente consegue ver desde ali, desde o momento da entrevista até o momento posterior. Para título, né, de entendimento, tem uma pesquisa que foi realizada pela Michael Page, que também é uma empresa grandíssima no que se refere à consultoria, que ela diz ali que 91% das demissões elas são causadas por essa ausência de soft skills. Então, as pessoas elas são contratadas pelo técnico, mas elas acabam deixando a empresa, né? A empresa acaba demitindo-as por conta dessa falta de soft. Você comentou sobre um aspecto de uma história real, enfim, vou trazer um exemplo próprio meu. Eu era uma pessoa muito tímida, muito, muito tímida, que eu tô aqui falando, enfim, desenvolta, mas sempre fui uma pessoa muito tímida, e tímida a ponto de, vou ficar aqui no meu casulo, não vou tentar muito da coisa, porque, sabe, aquele, tipo, meu Deus, e se eu passar uma vergonha aqui, que a coisa vai acontecer? Então, tinha essa timidez, e eu também era uma pessoa que eu fazia muito bem as coisas, mas eu não era muito de falar e mostrar aquilo que eu estava fazendo. Tudo isso é soft skill. Quando a gente pensa numa comunicação, a gente tem estilos distintos de comunicação. Uma comunicação ela vai ser diferente para uma apresentação, ela vai ser diferente para alguém que quer se conectar com uma pessoa, para ter uma relação interpessoal, você precisa adaptar a comunicação também. E aí, quando eu estava, né, naquele período de entender que o ambiente que eu estava, que na época era o CJ, era a faculdade, era a universidade, era um ambiente em que eu podia testar, e que eu estando, talvez, dentro de uma empresa, já uma empresa sênior, talvez eu não conseguisse testar ali sem sofrer grandes consequências, eu comecei a traçar quais eram os meus pontos ali de desenvolvimento e comecei a testar cada vez mais saindo da bolha. Como eu comentei, um ponto, né, que também para mim era bem de déficit, era da questão da comunicação. Tentei ser coordenadora do núcleo social, e o que aconteceu? Eu falei, vou fazer minha primeira tentativa de ir lá falar para o público, e é isso. Quando cheguei lá, esqueci tudo que eu tinha que falar, não lembrava da apresentação, tive que fazer tudo no freestyle, mais de 20 pessoas ali, né, me ouvindo, tentando entender o que é que eu estava querendo falar, e desde então eu internalizei ali para mim que, poxa, não seria aquele fim do mundo, eu estava me desafiando a sair do casulo e a fazer as coisas diferentes. Tanto que depois, né, virei diretora, fui crescendo cada vez mais ali, não somente pensando no CJ, mas pensando também fora, no ambiente das empresas mesmo, crescendo na carreira. E tudo isso começou ali, naquele primeiro momento em que eu decidi que não, deixa eu tentar alguma coisa diferente. Então, isso já foi um ponto importantíssimo acerca de carreira pessoal meu. Da mesma forma, né, esse contato com pessoas, esse entendimento da soft skill enquanto relacional, que não é do tipo, você tem que me dar as coisas porque eu preciso crescer na vida, e aí eu preciso porque você tem as conexões, não é isso. Quando a gente fala de soft skill, é realmente entregar para outra pessoa aquilo que você vê que você pode ajudá-la, e aí lá na frente a pessoa ela tem a capacidade, ela vai se lembrar de você como uma pessoa que faz as coisas bem, que ajudou ela naquele determinado momento, enfim, e tudo isso vai se casando ao longo do processo. Pensando em crescimento, esse é um fator muito, muito relevante, tá? E a gente vê pessoas ali o tempo inteiro
deixando as empresas por essa falta de relacional, seja uma incapacidade de ser uma liderança, e aí com incapacidade de ser liderança não quer dizer que essa pessoa não faça bem o que ela faz no dia a dia ali, de, sei lá, essa pessoa ela pode ser ótima numa planilha, ela pode ser ótima falando com chefes, passando, reportando dados para outras pessoas, mas na hora de falar com os liderados, ela não sabe passar a mensagem. E aí, se ela não sabe passar a mensagem, os liderados ali não vão saber o que fazer, ou então vão criar um embate junto a ela, e aí essa pessoa não consegue liderar, porque os liderados não aceitam o estilo de liderança dela, não consegue adaptar e pronto, você tem uma pessoa que vai sair daquele posto, vai sair daquela empresa por X questões distintas, né? Quando eu comentei que isso a gente vê até mesmo no currículo, de fato, é porque isso fica muito exposto. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não é uma pessoa organizada, a gente consegue ver essa desorganização no currículo. Se essa pessoa não é uma pessoa que consegue sintetizar bem as coisas, os elementos, a gente consegue ver isso no currículo. Então, tem gente que não sabe sintetizar ali e você vê currículos, e já recebi isso, currículos de 10 páginas, de 11 páginas, de pessoas com muitos anos de carreira, mas que não conseguem trazer com objetividade aquilo que elas fizeram. Então, assim, a gente vê todas as questões relacionadas a soft o tempo inteiro, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sensacional, Giovana. Eu acho que esse ponto que você trouxe sobre a liderança de equipe é realmente uma questão que é muito importante, às vezes muito pouco percebida de verdade, sabe? De realmente cair na real sobre essas questões, né? Imaginando, por exemplo, eu aprendi muito isso quando eu fui gerente de projetos aqui na UCJ, que, por exemplo, essa situação que você trouxe, a principal questão ali, tipo, que um gerente, né, uma liderança precisa ter para que ele consiga realmente até mesmo ter resultados, começa num princípio, vamos chamar assim, básico, né, que é de uma soft skill. Porque imagina ali a pessoa que é excelente com planilha, com dados, sabe direcionar, só que ele às vezes não consegue gerar um valor devido naquela tarefa, ou realmente conseguir comunicar de forma clara, e aí acaba que a equipe vai trabalhando e fazendo as coisas de forma cega, sem às vezes confiar ou entendendo o que está acontecendo. E isso, assim, é muito prejudicial para a vivência. E, de novo, a gente vê um impacto que uma soft skill tem, até mesmo tipo, numa liderança. Então, garantir o sucesso de uma equipe tem um pilar principal, que é essa questão da comunicação como um todo. E até aproveitando isso que você disse, sobre essas questões assim, de analisar um currículo, conseguir perceber, tirar essas percepções como um todo, vem outra pauta assim, que é como que os recrutadores, né, vocês que realizam esse serviço assim, vocês conseguem ter essas percepções, né, seja na entrevista, no currículo, o que acaba sendo tipo, levantado e como que esse processo é feito? Perfeito. De currículo de entrevista, eu consigo dar vários exemplos. Eu até cheguei a comentar, né, da questão da organização, da questão de não conseguir sintetizar bem aquilo que é feito. Isso acaba acontecendo com frequência, tá? Então, para quem não sabe, um currículo ideal ele é de, no máximo, uma página, principalmente se você ainda está estudando. Pessoas com 10, 20 anos de carreira, a gente pensa ali no máximo uma página e meia. E aí, quando você vê dessas pessoas que, poxa, tem muitos anos de carreira, às vezes não tem nem tanto, mas que não consegue sintetizar de forma clara aquilo tudo que ela fez, aquele impacto dentro de uma estrutura reduzida, essa pessoa ela já tem um problema muito grande nessa questão de síntese. Um outro problema é a questão do contextual, de você analisar o cenário. Análise de cenário também é uma soft skill. Quando eu digo análise de cenário, é para onde eu estou me aplicando, o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo, o que essa empresa está buscando. Então, por exemplo, eu já recebi currículo em que a letra era rosa e o fundo era rosa também. Então, assim, faltou uma análise de contexto. Eu já recebi ali, por exemplo, pensando nessa questão de análise de contexto, é uma vaga que ela vai pedir pessoa X com X características. E aí uma pessoa com habilidade Y se aplica e depois não entende por que não está conseguindo trabalho. Porque não teve aí essa habilidade de entender o que estava sendo pedido na descrição de cargo para poder adaptar o próprio currículo e se encaixar melhor às demandas da empresa. Esse é um exemplo aqui, pensando na parte de currículo. Na parte de entrevista, essa questão da síntese que eu comentei, ela também acaba aparecendo muito na entrevista em si. Então, por exemplo, os recrutadores, eles vão costumar marcar aí 30, 40 minutos de entrevista,
E aí a pessoa do outro lado, ela precisa ter essa questão de noção de organização de tempo para que ela entenda que ela não pode passar aquele tempo que o recrutador destinou para aquele momento com ela. Organização de tempo já é uma outra soft skill. Já entra a questão da síntese também. Poxa, se eu tenho 30, 40 minutos, como que eu posso me organizar para eu falar sobre mim, falar sobre a experiência e deixar tempo para que o recrutador também pergunte sobre mim? Porque o recrutador precisa ter esse tempo para poder aprofundar em aspectos que ele quer entender mais sobre você. Então, também já tive caso de, poxa, 30 minutos de entrevista, a pessoa falou 20 minutos. E aí você fica com 10 minutos para poder aprofundar em outros pontos que às vezes não é nem aquilo que ela iria, que ela já trouxe sobre ela. Às vezes a pessoa começa a viajar, a falar sobre coisas diferentes, enfim, sobre hobbies, e vai saindo cada vez mais daquilo que é o objetivo enquanto entrevista. Esse é um primeiro ponto. E outro que é a questão também de você conseguir entender demanda da empresa, que entra muito ali numa análise de detalhe. Peguei a descrição de cargo, qual que é a habilidade que essa descrição de cargo está pedindo? Qual que é a técnica que está pedindo? Qual que é a experiência, o tipo de experiência que essa descrição de cargo está pedindo? E aí eu consegui falar sobre isso. Tem gente que tem muito daquela experiência, mas não sabe falar sobre ela. E aí, às vezes, acaba perdendo a oportunidade porque não soube enfatizar que tinha aquela experiência que a empresa estava buscando. Outra questão, o próprio ponto de comunicação em si, né, que já liga super com isso, de não saber comunicar aquela experiência que teve anteriormente. Então, só aí você não soube fazer isso, às vezes você é incrível, ótimo, 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 ótimo na técnica, mas aí você ficou de lado, foi reprovado no processo, porque não conseguiu se encaixar dentro daquele contexto, utilizando das soft skills. Isso a gente, infelizmente, acaba vendo acontecendo muito também. Não, excelente. Eu acho que, até brincando assim, né, esse ponto que você trouxe da soft skill, o fato da pessoa não ter conseguido ter uma comunicação assertiva já indica ali realmente um ponto de melhoria nessa soft skill de comunicação, né? Porque da mesma forma que comunicar de menos é um problema, ser prolixo também é outro. Então, focar ali realmente no objetivo, saber ter esse ponto central. E assim, é muito também sobre aquilo que a gente chama de comunicação assertiva, né? Assim, muitas pessoas podem perguntar o que é ser assertivo na hora de se comunicar e tudo. E assim, dentro, acho que dessa visão que você trouxe, é sobre comunicar a informação correta na hora correta, para gerar valor ali e realmente criar todo um sentido dentro disso. E ainda, tipo, nesse âmbito, né, de avaliação, eu queria trazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta, assim, né, vamos chamar a pergunta do dia, né, das pessoas que também estão aqui no evento, que, para você, quais que seriam as principais soft skills que hoje, tipo, para a realidade do mercado, são as mais bem avaliadas, assim, e que tem que ter, tipo, um bom desenvolvimento nelas? Perfeito, Leandro. Eu acho que vou começar pela que eu já falei aqui várias vezes, né? Que é a comunicação, a gente não consegue fugir dela, e dos diferentes estilos e formas de se comunicar. Então, a título de exemplo também, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui dentro de um nível, mas eu comunico com pessoas de todos os níveis. Eu tenho que ser capaz de me adaptar à informação que é necessária para cada nível, a como que eu devo levar essa informação para cada nível distinto. Então, se eu for falar com um estagiário, meu estilo de comunicação tem que ser um. Se eu for falar com alguém que não conhece o projeto, o processo, enfim, eu tenho que levar essa informação de algum jeito. Se eu for falar para quem já conhece, de um jeito diferente. Se eu for falar para um diretor, essa comunicação ela tem que ser muito mais objetiva, gerando muito mais valor do que eu faria do que se eu fosse falar para um estagiário. E assim por aí vai. Isso é algo que a gente exerce o tempo inteiro e faz o tempo inteiro aqui na empresa. E aqui, quando a gente fala de comunicação, não é somente aquela verbal, mas é escrita. Poxa, eu vou montar um PPT, vou montar uma apresentação. Essa apresentação ela não tem que ser a mesma para todo mundo que você vai falar. O tópico pode ser o mesmo, mas você precisa adaptar para cada interlocutor, para cada pessoa, né, na verdade, que vai ouvir ali aquilo que você tem a dizer. Então, esse ponto da comunicação, essa comunicação assertiva, adaptável, ela é extremamente importante. O relacional também vai ser muito importante, acaba que os dois, querendo ou não, andam juntos. Você pode comunicar de uma maneira incrível, fazer uma apresentação sensacional, mas na hora que alguém te retruca, como que você age? Quando alguém fala que aquilo que você apresentou não foi tão bom assim,
como que você age para poder receber essas coisas e preservar ali o relacional. Tudo isso vai ditar muito, muitas vezes, se algum projeto vai para frente ou não, muitas vezes, se aquela sua ideia vai ser aprovada ou não. E isso, pensando no mundo corporativo, é essencial, porque você não quer ser aquela pessoa que tem uma ideia incrível e que fica frustrado o tempo inteiro, porque não conseguiu passar a sua ideia e as pessoas não receberam por questão relacional, por questão de comunicação ou afins. É um outro ponto, a gente está vivendo num mundo cada vez mais ágil, que está pedindo cada vez mais que as pessoas façam as coisas para ontem e com mudanças constantes. Eu imagino que vocês ali no dia a dia de vocês já notem muito de, poxa, hoje a coisa era de um jeito e amanhã eu já tive que mudar e fazer de um jeito diferente, enfim. A questão da adaptabilidade, flexibilidade é essencial, que as empresas elas vão mudar o tempo inteiro. E aí a gente tem que entender que a gente é um colaborador dentro de um sistema. E você não dá para só falar, não aceita essa mudança. Talvez o que você possa dizer, fazer é, poxa, eu acho que essa mudança, talvez se a gente fizesse essa coisa diferente, ou mudar para esse lado possa ser melhor, enfim. Mas muitas das vezes você não vai conseguir parar aquela mudança. E aí não dá para você ser aquela pessoa só retrucando, questionando, enfim, não. Você precisa entender, se adaptar e novamente utilizar as suas soft skills caso você não concorde e pense em uma coisa diferente. Mas aí vem novamente como que você vai trazer essa coisa diferente, como você vai apresentar isso, vai contar muito para o seu sucesso profissional. Um outro ponto, claro, inteligência emocional. Você vai ter contato com pessoas extremamente diferentes ali no seu dia a dia. Pessoas que vão falar de um jeito mais manso, pessoas que vão falar de um jeito mais grosso, pessoas que não vão ter tempo para te ouvir falando tanto, que vão ter muito tempo e vão querer te ouvir falando mais. E aí você pode tanto receber pessoas falando muito bem de você, feedbacks muito positivos, quanto outros negativos, quanto o tempo inteiro, né, tá recebendo pressão ali para poder fazer alguma entrega ou algo do tipo, enquanto estoura alguma bomba ali. Então você precisa ter essa inteligência emocional para pensar como que eu vou resolver todas essas coisas. E aí vocês entendem que, assim, quando a gente fala de soft skill, não é uma coisa só separar. Porque se eu tivesse só a comunicação ou só a resiliência ali, talvez eu não conseguisse resolver tudo da melhor forma. Mas a soft skill é um conjunto de coisas que você vai precisar da organização, você vai precisar da inteligência emocional, enfim, para poder ir crescendo e resolvendo cada um dos seus obstáculos e, claro, né, te colocando cada vez mais em uma posição de sucesso ao longo do tempo. Então, de toda forma, está tudo conectado. Em termos de primordiais, eu diria que são essas. Não, excelente, Giovana. Eu acho que todas essas que você trouxe também, imagino que o pessoal já anotou todas também, né? Já vai procurar se desenvolver nelas, assim, caso esteja precisando, assim, tipo, já logo que a gente sair aqui. E era até um pouco sobre isso também que eu queria também continuar falando, né, em cima disso. Porque eu acho que todas essas que você elencou, elas são extremamente importantes também quando a gente pensa na construção de uma carreira. Porque, assim, toda vez que a gente muda de cargo, é sempre um desafio extremamente diferente um do outro. Então, o problema quando a gente chega quando a gente chega às vezes no cargo um pouco mais alto, ainda chega a ser um pouco mais complicado, tem desafios diferentes ali como um todo. E eu vejo, assim, sobre isso que você falou da adaptabilidade, essa flexibilidade também, é muito importante, especialmente para esse aspecto central, para mim, que é o feedback. A gente fala muito sobre isso, assim, na UCJ, sobre esses pontos, assim. E, assim, queria, aproveitando, né, esse gancho para te perguntar sobre essa questão do feedback, pensar tanto, assim, nesse sentido do quão importante é a gente saber ouvir esses feedbacks, especialmente quando a gente está num ambiente totalmente diverso, igual você disse, a gente não trabalha com pessoas iguais a gente, então cada pessoa tem a sua história, tem a sua narrativa, tem o seu jeito de lidar com as coisas, mas também pensando num cargo de liderança. Como que a gente consegue também passar esses feedbacks para ajudar uma pessoa a desenvolver essas soft skills e conseguir contribuir para o crescimento dela, que eu acho que é um papel fundamental de um líder também. Perfeito. Aqui a gente vamos olhar para todos os lados, né, em termos de feedback. No geral, todos os feedbacks são bem-vindos, porém, não necessariamente todos os feedbacks eles têm que ser absorvidos, porque você precisa analisar também o contexto. Se eu chegar para um líder e falar, poxa, meu feedback para você é que você está colocando muita pressão, mas qual que é aquele contexto desse líder? Às vezes é um contexto em que ele precisa exercer pressão
senão a coisa não anda. Então, ali, por exemplo, na perspectiva de dar feedback para esse líder, cabe sim ao líder ouvir, entender, absorver e colocar a posição de por que aquilo acontece. Como que aquilo poderia ser feito? Poxa, é uma questão de prazos? Mostra para aquela pessoa, então, acaba que a gente tem os prazos X, X, Y, nem sempre é possível, enfim, vamos tentar achar aqui o meio termo para poder fazer a coisa acontecer. Então, pegando nessa perspectiva ali de dar feedbacks para a liderança, líder vai absorver ali o que tem que ser absorvido, vai ouvir, e lideranças precisam ter esses ouvidos abertos para ouvir, para entender, para acalentar os funcionários, porque os colaboradores, enfim, liderados, porque muitas das vezes esses liderados, eles vão estar ali passando por várias situações em que eles não têm um aspecto do que é que o líder está passando também. Então, é muito importante trazer, né, essa escuta ativa e acalentar da melhor forma, do tipo, ó, isso é possível de ser feito, isso não é possível de ser feito nesse momento, não agora, mas entendi o seu ponto de vista. Da mesma forma, na parte do liderado. O liderado vai ouvir também, eu acho que a questão da escuta ativa é importantíssimo, não importando ali o lado. Então, o liderado, ele ouve aquilo que o líder tem a dizer, e ali o líder, ele precisa, junto com aquele liderado, construir um plano de desenvolvimento. Poxa, você faz igual ali na minha época, que eu recebi esse feedback também. Eu fazia muita coisa, mas eu fazia coisa sozinha, não era muito de compartilhar com as pessoas. Mas compartilhar é uma soft skill, é você trazer outra pessoa ali para o seu meio, para ver, para construir, né, em conjunto, enfim, aquilo que deve ser construído. Então, poxa, viu ali que o liderado não está tendo muito dessa questão da construção, senta com ele e fala, então, fulaninho de tal, o que você acha que a gente pode fazer para você mostrar as coisas legais que você tem feito? Então, o que você acha que daria para ser feito, para que X, Y, Z pudesse acontecer? Isso tudo vai ser essencial para poder ir direcionando a pessoa ao caminho certo. E é claro, não importando os lados, tem sempre o auto-feedback também. Porque não necessariamente você tem que esperar outra pessoa chegar para você e falar aquilo que você tem que melhorar, como você pode olhar para si mesmo e entender que, poxa, talvez esse aspecto eu consiga desenvolver e ser melhor ainda. Principalmente quando você quer assumir algum cargo. Não necessariamente você vai assumir um cargo e se preparar enquanto você está nele. Às vezes você consegue já se preparar para ele enquanto você ainda não assumiu. E aí você entende, tipo assim, ó, para estar nesse cargo, o que é essencial? É eu desenvolver uma liderança? É eu desenvolver uma comunicação mais assertiva? É eu me expor mais e aí estar mais visível ali para as outras pessoas? É eu desenvolver até uma parte técnica, enfim. Então, entender isso, colocar no papel o que poderia ser o leque, né, onde você ainda não está, e ir construindo pontos para desenvolvimento a partir dali. E, claro, o líder também vai ser um ponto essencial para poder fazer com que isso aconteça e a outra pessoa também alcance o lugar dela, o cargo dela, aquilo que ela tem interesse. Nossa, perfeito. Eu acho que esse ponto que você tocou sobre o autoconhecimento, ele poderia ser até um pilar central, né, meio que nisso tudo, né, que a gente vem falando. Porque ele te permite também fazer esse filtro que você disse inicialmente, de saber o que eu escuto, o que eu vou absorver, você realmente ter essa noção, assim, para conseguir fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, é extremamente importante para o seu desenvolvimento pessoal também. Como é que você vai melhorar em algo que você não tem ciência que precisa ser melhorado? Então, se autoconhecer e reconhecer esses pontos são excelentes, assim. Pegando esse gancho do autoconhecimento, queria te perguntar também quais dicas que você tem, assim, de meios para que as pessoas possam desenvolver as soft skills, sejam assim de plataformas um pouco mais acessíveis, o que nós enquanto universitários a gente também pode buscar fazer que tenha tipo um esforço e um impacto interessante para esse desenvolvimento. Tá, legal. Eu vejo muito, se a gente for procurar, né, pela internet afora, a gente vai achar muitos pontos, seja de sites específicos, seja de livros específicos que vão estar ensinando alguma técnica, alguma coisa ali diferente, enfim. Mas eu diria que a soft skill ela é muito mais de prática, sabe? Não adianta muito você ler 1 milhão de livros em específico sobre como se organizar, 1 milhão de livros sobre como
comunicar melhor, como fazer as coisas de um jeito melhor, sendo que no final das contas você não está trazendo isso para o mundo real. Às vezes vale muito mais a pena você sentar, anotar quais são aqueles pontos que você vê que precisam ser desenvolvidos, e aí trazer meio que mini metas para que você vá se desenvolvendo pouco a pouco. A exemplo, né, eu estou pegando muito na questão de comunicação, que eu acho que ela é bem clara, assim, de ser vista no dia a dia, mas, poxa, uma pessoa que às vezes ela não se comunica muito bem hoje, não dá para esperar que aquela pessoa amanhã esteja dando uma palestra para 300 pessoas e super confortável com isso, enfim, isso não vai acontecer. Ou uma pessoa que é super desorganizada hoje, que amanhã ela já esteja super organizada, ela pode até estar super organizada no dia, mas é muito provável que depois de amanhã a coisa volte ao jeito que estava antes, porque ela não exerceu aquele hábito, né? Não foi uma coisa crescente. Então eu vejo muito de ir colocando ali mini metas do que pode ser feito. Poxa, eu não sou uma pessoa que comunico tanto. Então, às vezes, a primeira coisa ali que eu preciso fazer é chegar num lugar e cumprimentar todas as pessoas, sabe? É um passo ali anterior. Poxa, eu não sou uma pessoa que exerço tão bem ali a liderança. Talvez o primeiro passo seja chegar dentro de uma até, sei lá, trabalho de faculdade, enfim, e falar, não, deixa o pessoal que isso aqui eu tomo para mim, eu vou fazer, deixa que tal coisa vai acontecer, tá comigo, é algo que tem que ser buscado, podem deixar que eu busque, enfim, e fazendo essas coisas de pouco a pouco. Poxa, já tô aqui de um jeito legal nesse momento, o próximo momento vai ser eu ir para um nível maior, sabe? O próximo momento vai ser tentar alguma coisa maior, até que você se sinta plenamente confortável daquilo que tem feito. Poxa, eu sou uma pessoa que comunico muito bem. E aí, sei lá, eu sou uma pessoa que comunico muito bem em português, eu falo inglês. Será que você se comunica tão bem em inglês quanto você se comunica em português? Será que tudo que você sabe no seu idioma, você saberia fazer em outro idioma também? Até pensando em oportunidades de vida? Então, assim, a gente sempre tem que estar revisitando e vendo onde a gente pode ir um nível a mais cada dia. E isso, no final das contas, vai valer mais a pena do que ter algum material específico. Material é ótimo para servir como um guia ali inicial, seja alguma técnica interessante, enfim, mas estar 100% apoiado ali não é o caso. E aí, pensando em técnica, pensando nisso tudo, abrir um vídeo no YouTube, né, procurar sobre técnicas, enfim, você vai achar muitos materiais, mas é aquilo, né, não é nada que eles vão poder fazer por você, no final é você fazendo por você mesmo e notando esse desenvolvimento ao longo. Nossa, excelente. Assim, eu acho que até justamente nesse momento, né, tipo, do mundo que a gente vive hoje, que esses dias eu estava conversando com um dos meus gerentes aqui no CJ, e a gente brincando que o YouTube é uma das maiores faculdades que existem hoje no mundo, de tanta coisa, tanta informação que tem ali dentro. Então, de também aproveitar, né, isso e também, tipo, de cercar a gente com conteúdos que sejam relevantes, que a gente consiga trabalhar com isso. E aí, meu próximo ponto, ele é voltado para um desses meios que eu acho que podem contribuir muito, que é o LinkedIn. Entender o quanto que você vê, assim, de importância da gente ter, tipo, esse LinkedIn já construído, já bem organizado desde o início. Que dicas que você tem para poder realmente fazer, tipo, um perfil que seja atrativo para os recrutadores, que consiga também, tipo, te inserir nesse meio, né, que a gente falou, tipo, com boas informações e com realmente ali conhecimentos que vão te ajudar no decorrer da carreira como um todo. E aí depois disso, desculpa, ficou um pouquinho longo, mas é mais entender e perguntar, assim, zero clubismo, mas perguntar o quanto que a UCJ conseguiu te ajudar a trabalhar essas soft skills, como que foi isso para você assim também? Perfeito. Entrando na parte do LinkedIn em si, né? LinkedIn é uma das ferramentas principais minha de trabalho. Do outro lado, né? Não do lado de alguém que está montando um perfil, mas do lado de alguém que está em busca de pessoas que têm perfil no LinkedIn. E aí, para quem não sabe, né, os recrutadores, principalmente de grandes empresas, utilizam muito do LinkedIn Recruiter para poder fazer o processo que a gente chama aí de hunting, de sourcing, que é ir atrás efetivamente de pessoas que estejam no mercado de trabalho. Não necessariamente as pessoas precisam estar trabalhando ou não. E não necessariamente essa pessoa precisa ter se aplicado para uma vaga daquela empresa. Então, o que a gente faz é meio que uma soma de vendas com o RH, que é, de fato, ir abordando pessoas que às vezes nem estão interessadas em sair daquela empresa que elas estão, para poder oferecer uma nova oportunidade de trabalho.
E para isso, o LinkedIn é essencial, porque é a maior plataforma de rede social voltada para emprego do mundo. Todas as empresas estão lá, as maiores empresas ali, elas estão lá, os recrutadores dessas empresas, elas estão lá também. Então, ter esse perfil desde a base, desde aqui da época da universidade, e o mais completo possível, é essencial. Porque pode ser que, beleza, tem algumas empresas que elas vão, de fato, buscar por pessoas que tenham uma skill técnica específica, alguma coisa assim, mas tem muita empresa que busca pessoas ali da base, que quer alguém para poder ocupar um cargo de pleno, um cargo de júnior, mas todas as pessoas que estão se aplicando para a vaga não têm o perfil, então ela tem que fazer o caminho inverso, que é ir atrás dessas pessoas no LinkedIn, e ela vai olhar tudo, ela vai olhar onde que você esteve, o que você esteve fazendo, em termos de estudo, em termos de carreira, em termos até inclusive de postagens também, porque o LinkedIn ele vai ser uma ferramenta muito útil para você ganhar essa visibilidade postando coisas ali, né? Enfim, aqui eu não estou falando das coisas super genéricas, mas coisas que vão agregar de fato ali, né? Que vão fazer sentido, seja algum estudo em específico que foi realizado, enfim, tudo isso vai mostrar um pouco mais do profissional que você é. Então, é importantíssimo de ter o LinkedIn aqui desde esse primeiro momento. E aqui a gente também, né, já conectando com o que a gente estava comentando em termos de soft skills e afins, é, muito do que é colocado no LinkedIn, vocês vão ver que tem até aquela parte ali de habilidades, enfim. Sendo muito sincera, quando um recrutador utiliza o LinkedIn Recruiter e vai procurar por alguém capaz, essa pessoa não coloca soft skill enquanto palavra-chave. A gente vai buscar pelo técnico, que é de fato o que vai ser demandado e aonde a gente consegue filtrar mais pessoas. Por quê? Se eu filtro como organização, como comunicação, eu vou achar 1 milhão de pessoas com aquele perfil. Mas se eu filtro por uma ferramenta em específico, por uma habilidade em específica, por exemplo, sei lá, alguém que tem experiência utilizando o Workday. Workday é a minha palavra-chave. Eu consigo abaixar muito esse meu range de busca. Então, sei lá, em vez de aparecer para mim 1.000 pessoas, vão aparecer somente pessoas que têm experiência na ferramenta que eu preciso, que é o Workday. Então, colocar o técnico é importantíssimo para você conseguir o seu primeiro passo, que é enviar o seu currículo e que é entrar para a entrevista. Mas enviou o seu currículo e entrou para a entrevista, a partir dali o software já está contando muito, porque todo mundo vai estar olhando para isso também. E mesmo se, meu software não era tão bom, passa aí. Você vai precisar melhorar ele, porque, como eu comentei, né, 91% das pessoas são demitidas por falta de software. Então, se você é uma pessoa que quer construir sua carreira, vai ser essencial trabalhar nisso também. Então, não digo para não colocar no LinkedIn Software, coloque, mas também coloque muito do técnico para poder te dar esse pulo, né, para você ter essa oportunidade de ir para a entrevista de fato. E falando aqui da UCJ, né, a UCJ foi essencial, super essencial para a construção de todo esse caminho, visto que a UCJ ela também é muito do ambiente de teste, é um momento que você pode testar o que funciona para você, entender, poxa, se eu falhar nesse ponto aqui, não necessariamente eu vou ser demitida, eu vou ganhar um feedback, vou construir ali o meu PDI, né, o meu plano de desenvolvimento, eu vou tentar melhorar cada vez mais e estar mais preparado para o ambiente de trabalho em si. Então, a CJ, ela cria esse ambiente muito favorável para você se construir, crescendo, entendendo o que faz mais sentido para você ou não, desde que você utilize da UCJ da forma certa, porque tem gente que só passa pela empresa, não aproveita esses pontos e acaba perdendo ali um baita de um lugar para você poder se construir e já começar, né, a ganhar o seu desenvolvimento, seja técnico, seja individual, profissional, enfim, a UCJ é um ponto muito importante para poder fazer isso acontecer. Nossa, sensacional, sensacional, Giovana. Eu acho que tudo isso que você comentou é realmente extremamente essencial, assim, para que a gente possa realmente deixar tudo muito bem alinhado e conseguir construir e se aproveitar tudo isso muito bem. Imagino que as pessoas não sabiam tanto, né, sobre essa questão de priorizar mais pela hard skill e depois que já está acontecendo aquele PS ali, é que realmente a soft skill vai começar a entrar em jogo. Ela sempre esteve ali, mas ela começa a ter esse papel principal. Então, assim, para esse próximo ponto, eu queria puxar um pouquinho do que o pessoal tá perguntando para a gente lá no YouTube, pode ser? Sim, claro.
Perfeito, então. Pessoal, então só avisando assim para vocês, podem ficar super à vontade para mandar todas as dúvidas, todos os pontos que vocês querem que a gente converse aqui durante o evento também. A gente vai pegar todos os comentários, vamos trazer aqui, vamos ir discutindo. E também para poder já dar início nessa rodada de dúvidas, assim, eu queria começar com uma dúvida minha para o evento. Que Sim. assim, Giovana, a gente está hoje numa era, né, falando assim, que a gente tem muita inteligência artificial em Uhum. diversos processos, assim como um todo. E eu também já ouvi muitos processos de triagem de currículo que é feita por isso. E aí, Uhum. eu queria entender também, tipo, da sua perspectiva, de como que também a gente consegue meio que se adaptar com isso, quais que são as Uhum. melhores formas de lidar com essa questão, para que, por exemplo, a gente num determinado processo seletivo, não seja cortado porque o currículo está Uhum. escrito de uma maneira que a inteligência artificial meio que não reconhece, ou não tem isso, e como que é tipo, a sua perspectiva sobre tudo isso? Legal. Isso que você diz, né, enquanto inteligência artificial, são sistemas chamados ATS. É, fazendo um pouco de contexto do que seria esse ATS. ATS é Application Tracking System. Normalmente, todas as empresas, principalmente empresas de grande porte, vão utilizar esse ATS em seus processos. Por quê? Imagina só, você abre uma vaga, é uma empresa de grande porte, normalmente não importando aonde você tem um número muito grande de pessoas se inscrevendo. Então, às vezes é muito fácil você abrir uma vaga e ter ali 300, 400, 600, 1.000 pessoas se inscrevendo. Agora, imagina para o pobre do recrutador ter que abrir e ver cada um desse currículo, cada currículo de cada uma dessas pessoas. É muita coisa, é um processo desgastante que não tem necessidade, porque muitas daquelas pessoas não vão estar nem alinhadas com aquilo que você procura da vaga. Então, o Application Tracking System, ele é algo para auxiliar os recrutadores a serem mais produtivos e já irem direcionando a sua entrevista para as pessoas mais alinhadas pelo processo. Como é feito esse alinhamento? O ATS, ele vai fazer a junção e comparação entre a descrição de cargo e o seu currículo. E aí a gente volta lá atrás, que é aquela questão de entender o contexto e aonde você está se aplicando. Tem gente que fala, putz, eu tenho muito dessa experiência, mas não leu a descrição de cargo e aí não conseguiu adaptar o currículo, e na hora de colocar o currículo, quando o ATS bateu, viu que não tinha a ver. Viu que não era a pessoa que tinha mais a ver com aquela vaga. Então, seu currículo ele precisa refletir o que a descrição de cargo está pedindo. E eu até aconselho a colocar da mesma forma que está sendo pedido na descrição de cargo. Então, por exemplo, se a descrição de cargo está dizendo sales, não escreve vendas, adapta o seu currículo com a palavra sales, para que aquele ATS consiga ler, consiga interpretar, consiga casar e fazer a coisa acontecer. Outros erros, mas aí já é outra conversa, né, em termos de currículo, é formatação de currículo. Tem gente que formata o currículo de um jeito que o sistema não lê. Tem gente que manda currículo como imagem, o sistema lê texto. Tem gente que vai mandar ali fotos, símbolos e colocar um monte de coisa gráfica no currículo, o sistema não vai ler isso, vai ler literalmente mais focado na escrita, e aí a pessoa ela vai sendo frustrada por não conseguir, mas por não ter esse know-how, né, do tipo, tem que estar o mais adequado possível para eu conseguir me destacar. Então, esse é um ponto, sabe? De você ter essa atenção do que está sendo pedido na descrição, como que está sendo escrito e reforçar isso no seu perfil. Nossa, excelente. Eu achei muito interessante isso que você trouxe, de às vezes ser um detalhe, né? Tipo, uma palavra traduzida que Uhum. pode causar, tipo, uma incoerência ali na hora de reconhecer. Então, pô, acho muito interessante isso, até a gente estar atento na própria descrição do que está ali. Acho que é algo Sim, que muitas vezes as pessoas não olham tanto, né? Tipo, para essa parte da descrição, vê a vaga, acha interessante, mas perde ali um detalhe que pode ser que atrapalhe, né? Então, é realmente sim. importante estar atento a tudo isso. Uma outra dúvida que surgiu aqui é com relação a, por exemplo, na hora numa promoção de cargos, né? Então, Uhum. pensando ali que a gente precisa escolher alguém que vai ser promovido para a gerência, que vai subir ali. Como que é meio que feita, por exemplo, essa mensuração, tipo, das soft Uhum. skills e como que elas meio que interferem nisso na hora de decidir? Por exemplo, quem que é a pessoa ideal que a gente precisa que vá para a gerência agora? E como que é Uhum. feita essa análise de soft skills junto das hard skills para que a pessoa seja promovida ou não?
Perfeito. A hard skill vai ser um ponto mais fácil, né? Aquele ponto que você dá uma prova, enfim, e que a pessoa ela consegue, se ela foi bem, beleza, se ela tem aquele know-how de construção de um projeto em específico, ótimo. Mas para análise do soft, aí vem outros pontos. Você consegue tanto fazer essa análise via perguntas situacionais, quanto também fazer essa análise pensando no histórico. O histórico é um ponto importantíssimo do tipo, essa pessoa ela é a mesma desde que ela entrou aqui, ou essa pessoa evoluiu e se desenvolveu? Qual é a influência que essa pessoa tem exercido ali dentro das outras pessoas? Essa pessoa é uma pessoa engajada, envolvida em outras iniciativas, enfim, é uma pessoa que as pessoas admiram, não é, porque aí você vai colocar uma pessoa que ela não é engajada em nada, que ela é super desmotivada, vai desmotivar outras pessoas e vai virar aquela bola de neve da coisa. Você vai ver muita motivação. O que essa pessoa, por que essa pessoa quer? Por que isso faria diferença na vida dela, sabe? Então, entender muito da motivação, entender se essa pessoa ela tem um plano ali, o que ela viu que não está tão legal e que poderia ser melhorado, então vai exigir, vai mostrar muito da questão da atenção do detalhe, da organização, pedir para a pessoa fazer uma apresentação também para mostrar um pouco desse lado é muito relevante. E eu acho que um dos pontos principais, de fato, é essa análise do histórico, de como tem sido a trajetória dela até ali. Porque isso vai mostrar se ela é uma pessoa forte ou não, para além do próprio técnico, sabe? Se for uma pessoa que, tipo assim, ó, galera vê aquela pessoa liderando, a motivação, uma motivação clara, tem crescido o tempo inteiro, enfim, consegue se organizar, consegue criar um planejamento legal, essa pessoa é uma pessoa interessante para estar ocupando aquele cargo, sim. Mas Nossa, também não serve se a pessoa só tiver o soft e não tiver o técnico. Tem que ser a somatória dos dois. não, perfeito. É sempre tipo um ponto de equilíbrio entre tudo, né? Eu preciso que você saiba, se você tenha domínio sobre as ferramentas, sobre aquele assunto também. Só que ao mesmo tempo, eu também preciso que você consiga comunicar isso, preciso que você também saiba tipo, transparecer isso bem, lidar bem com essas dificuldades, com tudo que vai acontecer assim. É literalmente uma junção de tudo, né? Sim, Os dois pontos isolados, eles acabam não sendo suficientes, né, na hora de definir tudo isso. sim. Não, perfeito. Uma outra dúvida que apareceu assim é mais, por exemplo, isso curiosamente é até algo que eu já ouvi tipo alguns amigos, né, tipo meio que pensando assim, por exemplo, o fato da pessoa ter passado por muitas empresas, então ter algo ali ter ficado meio que pouco tempo entre elas, pode ser, por exemplo, acho que isso mais atrapalha do que ajuda e tudo. Então, a pergunta ela é mais voltada assim o quanto que isso realmente é verdade, sabe? Tipo, de ter muitas experiências com pouco tempo nos lugares. Para quem é recrutador, olha isso da perspectiva de tipo, nossa, a pessoa ela tem dificuldade de permanecer ali, de criar essa carreira, ou não, isso acaba não sendo um fator, assim. Olha, impacta, porque a mensagem que acaba sendo transmitida, mesmo inconscientemente, é que essa pessoa é uma pessoa pouco estável nos lugares que ela passa. Então, quando eu estou contratando alguém, eu quero que essa pessoa, né, siga o máximo de tempo possível, porque aí eu consigo contar com ela, eu sei que ela vai colocar os projetos em prática, enfim. Quando a pessoa costuma ficar mais tempo dentro das empresas, a mensagem que é passada ela é mais positiva do que alguém que fica muito pouco tempo. Então, quanto menos tempo você fica nas empresas, menor a chance de você conseguindo ter experiência e ser pego para lugares maiores e afins. Onde realmente vai contar, caso sejam motivos que façam sentido para além do que me ofereceram uma proposta e eu fui. Porque também a mensagem que vai passar é tipo, a primeira empresa que ofereceu uma proposta, você vai também. Então, o que vai contar? Tem muita gente que fica pouco tempo porque era um trabalho temporário, porque essa pessoa estava trabalhando como PJ, porque essa pessoa fez um intercâmbio e aí ficou um tempo aqui, fez um intercâmbio lá, e lá nesse intercâmbio ficou só 6 meses trabalhando, depois voltou e entrou em uma outra empresa, e por isso vai ter essas quebras, enfim. Se essa é a situação, a questão é aquela questão do storytelling da comunicação, é você saber expor o que de fato aconteceu. Então, poxa, já coloca isso no currículo, sabe? Career break, né? Aquela questão de estive em intercâmbio,
oportunidade temporária, qualquer coisa assim, que aí isso vai fazendo com que os recrutadores estejam mais abertos para poder te entrevistar, mesmo que você tenha ficado pouco tempo em cada um desses lugares. Agora, o recrutador chamou para entrevista e, de fato, a questão foi só fui recebendo proposta, aceitando, e aí fui indo, não vai passar uma mensagem positiva em termos de permanência mesmo, de estabilidade, enfim, aí sim, pode prejudicar. Não, sensacional, perfeito. Acho que foi bom também, até para sanar realmente essa ideia, né, de alguém que realmente trabalha com isso, entender o impacto Sim. verdadeiro disso tudo. Assim, eu acho que as principais dúvidas, acho que foram sanadas aqui, né, do que o pessoal deixou. Só para a gente também finalizar, assim, com chave de ouro, né, tipo, essa ótima conversa que a gente teve aqui hoje. Eu queria, tipo, deixar esse espaço aberto para você sobre, assim, qual que é o maior conselho, a maior dica, assim, de carreira que você pode Uhum. passar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje, seja sobre soft skills, como construir essa carreira mesmo, realmente um direcionamento, assim, para qualquer questão, o maior ensinamento que você teve. Perfeito. Eu acho que um ponto muito importante vai ser, claro, você olhar para si mesmo, não somente numa perspectiva de entender o que você tem que desenvolver, mas numa perspectiva de entender o que você quer para sua vida necessariamente, sabe? E a partir do momento em que você olha para si, e não precisa nem ser o que você quer para dali a 10 anos, pode ser o que você quer para esse próximo passo de carreira. Poxa, sei lá, quem está no CJ é subir de cargo. Quem já está pensando ali em ir para o mercado é entrar numa empresa que tenha essas características. Então, entender um pouco de qual que é esse próximo passo, o que está te distanciando desse próximo passo, e aí sim atuar de acordo, trabalhar de acordo para ir se desenvolvendo cada vez mais. Um ponto muito legal também é procurar por mentores. Então, pessoas que já estejam ali nesses lugares que você tem interesse, que tenham passado por uma trajetória similar à sua, que aí você se conecta, e até mesmo para falar, ó, fulaninho de tal, quero entrar para a área X, se tiver uma oportunidade dentro da sua empresa, por favor, me manda mensagem, enfim, super serve, então, fulaninho de tal. O que você precisou fazer para poder se desenvolver, para estar nesse lugar aqui? Aí você entende o que você precisa fazer também. Então, essa questão de procurar mentores vai ser muito importante para você dar esses passos, ouvindo alguém que já passou por ali, é essencial, né, importantíssimo, e estar atento também a essas novidades do mundo, que o mundo vai estar ali mudando a cada momento. As coisas diferentes vão sendo exigidas a cada momento também, né? Enfim, é muito importante de você ter essa atenção. E se aplicando para uma vaga, pelo amor de Deus, não deixe de olhar a descrição de cargo e adaptar o currículo de acordo para aumentar as chances aí de ir para uma entrevista. Não, sensacional, perfeito. Giovana, acabou aparecendo uma outra dúvida aqui que o pessoal deixou, que é a dúvida da Sara. Ela perguntou o Sim. seguinte, né? Hoje tem virado moda fazer postagens recorrentes no LinkedIn, fazendo reflexões, contando casos. E ela pergunta se isso é realmente útil para quem está querendo ser contratado. Eu achei bem interessante nesse ponto, assim, que realmente a gente vê isso bastante hoje no LinkedIn. Sim. Da questão de postagens, aqui é legal saber também que tem algumas pessoas que são influenciadoras do LinkedIn. Não sei se todo mundo sabe disso, mas existe também dentro do LinkedIn essa questão dos influenciadores. E aí essas pessoas são de fato pessoas que vão postar tudo que é tipo de coisa, porque faz parte do trabalho delas mesmo, né? Vocês vão ver ali que tem o LinkedIn Top Voices, que são pessoas ali extremamente ativas, que estão postando o tempo inteiro, aquela coisa toda, enfim. Faz sentido postar? Faz, desde que você seja uma pessoa que realmente tenha o que dizer. Então, poxa, aquelas reflexões meio de padaria, do tipo, estava no ponto de ônibus, vi não sei o que, pipopopó, não faz sentido, não vai agregar em nada. No final das contas, a pessoa que entrar no seu perfil vai ler e não vai te contratar por isso, nem te chamar por essa questão específica. O que faz sentido? Poxa, vi um estudo que casa com isso aqui, que é o que eu faço na universidade, e aí eu quero falar com ele sobre esse estudo, porque, poxa, eu fiz uma apresentação relacionada a isso vale a pena. Momentos que você vivenciou, então, em termos de entregas que você fez, iniciativas pelas quais participou, quer escrever um textinho, é legal e é legal colocar o arroba das pessoas que estiveram com você. Por quê? Porque isso o LinkedIn ele vai entregando o seu perfil para pessoas que você tem conexão, para as pessoas que você marcou, e aí você vai ficando, ganhando cada vez mais visibilidade. Isso é bom, mas não é bom e não é recomendado só
colocar por colocar e escrever por escrever, e aquilo que você vai escrever não vai levar a lugar nenhum. Assim, não vai ser isso que vai somar e também não vai ser isso que vai fazer as pessoas te quererem na empresa delas, sabe? Mas agora os outros pontos de engajamento é legal, porque a pessoa olha e fala, poxa, essa pessoa realmente está se aprofundando no tópico que ela teve interesse, essa pessoa realmente está envolvida no trabalho do que ela está fazendo, enfim. Esses outros pontos mais interessantes acabam trazendo um brilho maior ali para o recrutador. Mas também não vai ser só isso sozinho que vai fazer eles querendo te contratar. Tem que ser ali a somatória com o seu perfil em si. Então, perfeito, excelente. Pô, acho que agora, né, foram as principais dúvidas, assim. E assim, Giovana, no mais, eu não sei nem como começar agradecendo, assim, realmente foi um prazer imenso ter você aqui. Quero novamente agradecer você pelo convite, por ter aceitado vir aqui. É sempre um prazer, né, tipo, a gente entrar em contato com sempre os CJs, trazer vocês, assim, promover esses eventos, para a gente ter, tipo, boas conversas igual a gente teve hoje, tudo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite, por ter contribuído tanto para a gente com essa questão que é essencial, né, de como que a gente consegue mesmo se preparar, ter uma noção maior de mercado para quem, por exemplo, está há pouco tempo na faculdade, tudo. Então, de novo, obrigado mesmo pelo convite, viu? Nada, eu que agradeço, Leandro. Por favor, fiquem à vontade para me chamarem mais vezes. Também fica aqui super à disposição para o que precisarem. E lembrando que 18 e 19 de setembro estaremos aí presencialmente na UFMG. Então, quem quiser dar um oi ali para os nossos profissionais, sejam muito bem-vindos. Logo a gente começa as divulgações. Não, perfeito. Vai ser um prazer, inclusive, a gente estar lá também. E para o pessoal, pedir para vocês ficarem um pouco mais aqui, tipo, até o final do evento, porque agora a gente vai passar realmente a parte da presença para vocês, tá? Então, a gente vai estar colocando aqui na tela agora os slides, tanto com a parte da presença de vocês, para a gente conseguir trazer os certificados. Então, fiquem, escaneiem e respondam bem rapidinho, assim. E também para comunicar para vocês que, assim, se vocês querem também, tipo, ter essa oportunidade de desenvolver as soft skills, e até mesmo criar e conseguir se desenvolver em hard skills específicos para a carreira que você quer seguir, o nosso processo seletivo da UCJ está aberto. Então, podem se inscrever, a gente segue com as nossas inscrições até o dia 5 de setembro. Não deixem, tá, tipo, para o último dia. Vai ser uma oportunidade muito boa, assim, para vocês. E queria também, Giovana, tipo, te pedir para comentar um pouquinho também sobre dar um incentivo para o pessoal, se você acha que vale a pena participar da UCJ ou não, mais esses pontos assim, deixei esse espaço aberto para você aqui no final com eles também. Oh, vale super a pena, super a pena. Eu acho até para poder entender um pouco mais dos aspectos, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu, quais oportunidades eu posso fazer ali de futuro, o que, que eu consigo me desenvolver mais. Então, assim, super recomendo o CJ. Então, perfeito, perfeito. Pessoal, recado dado. Então, para quem tiver interesse, ou até mesmo tiver mais dúvidas, podem mandar essas dúvidas para a gente, ou então podem procurar a gente aqui na face, a nossa sala é 2107, ou então mandar mensagem para qualquer um de nós, todos os nossos membros. A gente está super disposto a conversar e também ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Então, assim, no mais, assim, seria isso. Então, novamente, Giovana, obrigado mesmo pela presença, desejo o maior sucesso do mundo para você, que você continue tendo muito sucesso também na sua carreira, tudo de bom para você. Espero que a gente se encontre, né, tipo, em setembro, né, quando tiver essa visita aqui. Fico Sim, ansioso por essa visita. E, no mais, assim, é isso. Então, muito obrigado novamente. Um abraço. eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Boa. Pessoal, só mais uma notinha assim final. A questão para o certificado e tudo é o link da pesquisa de satisfação do evento, beleza? E aí, qualquer coisa assim, só mandar aqui no chat, a gente vai continuar. Qualquer dúvida também a gente segue à disposição.
Opa, Rafaela, o nosso processo seletivo ele fica aberto até o dia 5 de setembro. Então, o último dia assim para se inscrever é sexta-feira que vem, tá? Então, esse é o nosso prazo. É sexta-feira que vem o nosso último dia para poder estar preenchendo formas do processo seletivo.